Bom, a nossa aula de hoje vai ser sobre buracos negros, né? Então, na aula passada, nós estudamos os dois objetos compactos que são provenientes de estrelas um pouco menos massivas, as anãs brancas e as estrelas de nêutrons, e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre os buracos negros, né? Aqui a gente vê que na sequência de estrelas de alta massa, no final da sua evolução, né, você pode ter tanto uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. É claro que o fator fundamental para diferenciar esses dois resultados aqui evolutivos vai ser a massa, mas também tem alguns outros parâmetros associados, em particular a metalicidade da estrela. Então, depende de outros parâmetros que não só a massa, o objeto final ser uma estrela de nêutrons ou um buraco negro, por isso que a gente deixa assim meio em aberto. Vai ser um dos dois, tá? Bom, uma coisa, voltando um pouquinho no tempo, né, para a gente falar um pouquinho sobre a criação desses buracos negros, lá na década de 60 foi detectado o primeiro evento que é chamado de surtos de raio gama, né? Então, a União Soviética, ele tinha colocado em órbita esse satélite Vela, que era um satélite para monitorar explosões nucleares, né? Lembrem-se, a Guerra Fria, né? O pessoal estava sempre com medo aí de que uma bomba fosse lançada ou da União Soviética ou dos Estados Unidos, então tinha esse satélite militar para ficar investigando. E num determinado momento, esse satélite ele detectou uma emissão em raios gama muito intensa, né? E bom, vocês devem imaginar que quando uma bomba nuclear explode, você também tenha radiação de alta energia sendo emitida, né? E isso foi uma coisa assim meio, o que a gente faz agora, né? Porque a gente detectou isso, onde que aconteceu essa explosão nuclear que não foi colocada, né, de forma clara e não sei o quê. E aí alguém com grande sabedoria falou, peraí, mas vamos ver exatamente de onde está vindo essa emissão de raios gama. E aí eles notaram que não vinha da superfície terrestre, né, vinha de algum outro ponto no espaço. Então esse foi um dos primeiros eventos em raios gama detectado, e a emissão de energia num surto de raio gama é enorme, né? Então aqui tem uma tabela aqui, né, dos eventos mais energéticos do universo. Então, se a gente olhar aqui, tem a supernova e tem o gamma ray burst, tá? Só que isso aqui é a densidade de energia, né? Energia que você tem de um volumezinho pequeno. Então, em termos de densidade de energia, o gamma ray burst é a coisa mais energética que a gente encontra no universo. Mas a emissão do gamma ray burst é extremamente colimada, né? Ou seja, ela não emite aquela quantidade de energia em 4π, todo ao redor. Emite essa quantidade de energia num cone bem pequenininho, junto ali com o eixo de rotação da estrela, tá? Então, se você for comparar a energia total, né, você pega, por exemplo, a supernova que emite em todas as direções, pega aquela densidade de energia, né, e multiplica ali pelo ângulo sólido, né? E você faz a mesma coisa com o gamma ray burst, mas só naquele cone de emissão, aí você vai ver que a energia dos dois eventos é comparável, é da ordem de 10 a 51 ergs na totalidade emitida. Bom, uma das coisas mais importantes que a gente faz em astronomia é analisar o espectro das nossas fontes. Através do espectro a gente consegue uma quantidade de informação muito grande. Então, o que o espectro de gamma ray bursts diz pra gente, né? Então, surtos de raio gama, né, em inglês gamma ray bursts ou GRBs. Então, esse espectro, primeiro, ele não é só na região dos raios gama, né? Ele vai desde aqui de poucos keV, que está na região do raio-x, até vários GeVs, que aí sim está na região do raio gama.
mas a emissão em gama é superior à emissão em raio-x. Tá? Então, a maior parte da energia está realmente em gama. E o que a gente observa, né, por exemplo, com esse espectro, é que, bom, tem uma certa um baseline aqui, uma base, né, que fica constante, e de repente você vê uma subida bastante rápida na contagem de fótons que chega, e é uma descida um pouquinho mais suave, né? Então, essa subida, ela é de aproximadamente 10 a menos 4 segundos, né? Ou seja, menos do que 1 milissegundo, e essa queda aqui é mais longa, né? Tem aqui uma cara de exponencial. E uma coisa curiosa dos gamma ray bursts é que os espectros são bastante variados. Então é difícil você ter dois gamma ray bursts com espectros similares, né? Esse aqui a gente vê um único pico, assim, que é mais extenso, mais largo. Aqui a gente já vê vários picos de emissão, né? Alguns mais largos, alguns mais finos. Então é interessante você ver como que esse evento ele é tão variado no seu espectro, né? Mas uma coisa bem interessante é que se a gente notar aqui, né, aqui essa escala está em segundos, né? Então a gente vê que um evento de gamma ray burst ele dura aqui alguns segundos, né, algumas dezenas de segundos. Mas, então assim, para você pegar essa emissão em alguns segundos e identificar exatamente a posição da fonte é muito difícil, né, que o evento é muito rápido. Mas em 1997, esse satélite chamado BeppoSAX, ele detectou o que é conhecido como afterglow em raio-x de um gamma ray burst, né? Então o surto de gama, a emissão pesada em gama dura muito pouco, mas a emissão em raio-x dura vários dias, né? Então, por exemplo, a gente vê aqui à esquerda o surto de gama, né? Que tem junto a sua emissão em raio-x, e aqui alguns dias depois, né, então aqui 28 de fevereiro, aqui 3 de março, alguns dias depois a emissão só em raio-x, né? Então a gente vê que dura vários dias, e essa emissão então vai permitir que a gente consiga identificar exatamente a posição desse GRB no céu. E o que a gente observa é que é uma taxa relativamente alta, né? A gente vê um gamma ray burst por dia, mais ou menos. Se você pega todo o céu, tem pelo menos um gamma ray burst, mais ou menos, por dia. E se você começa a fazer um mapa no céu desses GRBs, você vai ver que não tem nenhuma região privilegiada, né? Eles estão bem distribuídos, são bem uniformes ao longo do céu. E se fosse alguma coisa dentro da Via Láctea, né, se esses eventos ocorressem dentro da Via Láctea, nós esperaríamos que houvesse uma maior concentração aqui ao longo do plano da Via Láctea. Mas o fato deles estarem bem distribuídos aqui em todo o céu indica que eles são extragalácticos, né? Então, os gamma ray bursts, eles estão a distâncias que a gente diz que são cosmológicas, eles estão bem distantes de nós. Em uma galáxia em particular, né, a taxa de surto de raio gama deve ser de um surto de raio gama a cada mais ou menos 300 mil anos, né? Isso é equivalente a 1 dividido 3.000 a taxa de supernova esperada, que era de 1 a 3 supernovas por século. E se você calcula, né, se você observa e compila a duração do gamma ray burst e faz o que a gente chama de histograma, né, ou seja, põe o número de gamma ray bursts que você observa com aquela determinada duração, o que a gente vê é que existem duas classes, né? Os gamma ray bursts que duram muito pouco, né, tipicamente menor do que 1 segundo de duração, na verdade 2 segundos, né, que está aqui, e um que já é mais longo, que tem aí algumas dezenas de segundos de duração tipicamente.
né? E na verdade, essas duas classes de gamma ray burst, elas vão estar associadas a dois mecanismos diferentes para gerar esses eventos. Né? Então, por que eu, falando de buraco negro, comecei falando de surtos de raio gama? Porque os surtos longos, aqueles que duram aí dezenas de segundos, né, com duração média de 20 segundos, eles estão associados ao colapso de estrelas massivas com a formação de um buraco negro. Né? Então, essa emissão dos raios gama, como eu já havia mencionado, é fortemente colimada, né? E o cone de abertura, então, dessa emissão é bem pequeno, de apenas alguns graus. Por que a gente sabe que os gamma ray bursts longos estão associados ao colapso de estrelas massivas? Porque foi possível associar alguns desses gamma ray bursts com explosões de supernova. É claro que se ele emite num cone de abertura bem pequena, digamos que você precisa ter a sorte do cone estar, né, na direção da Terra, tá, para que a gente possa detectar. Então não vai ser toda a explosão de supernova com formação subsequente de buraco negro que a gente vai conseguir fazer essa associação, né? Mas alguns casos já foram detectados de associação de gamma ray bursts com uma supernova, como por exemplo em 1998 este gamma ray burst aqui com esta supernova. Eles aconteceram essencialmente no mesmo tempo, na mesma posição. E aí o modelo que a gente tem para explicar como acontece, né, é o chamado modelo do colapsar, que a gente vai ver uma reprodução artística do que seria então esse colapsar. Né? Então a gente vê a emissão aqui, né, bem colimada de energia, de alta energia, né, e a formação do buraco negro então no centro deste evento. Né? Então esse é o chamado modelo de colapsar. Que aqui também, ali a gente viu o vídeo, né? Vamos quebrar o vídeo em várias partes, né? Então a gente sabe que as estrelas de alta massa, elas morrem como supergigantes, né? Então quando elas chegam no final da sua vida, elas emitem as camadas externas por ventos fortes, né? Pré-explosão de supernova. E quando começa então aquele colapso gravitacional que vai dar origem então à ejeção das demais camadas, né, você pode ter a formação do buraco negro, né, você vai ter que parte do material da estrela que foi emitido vai cair de volta em direção ao buraco negro e vai formar um disco de acreção, e você vai ter jatos de matéria e energia sendo emitidos aqui ao longo do eixo de rotação desse buraco negro. Né? Então, se nós estivermos dentro desse cone de abertura, a gente vai observar o gamma ray burst proveniente da formação desse buraco negro. Bom, e os surtos curtos, né? Aqueles que duram menos do que 2 segundos, com duração média de aproximadamente alguns milissegundos, ou seja, bem rápido, né? Uma coisa curiosa é que tanto o curto quanto o longo emitem raios gama, mas os curtos costumam emitir mais raios gamas de mais alta energia, né? Então a gente diz que eles são mais duros, mais hard, e os surtos longos eles são mais softs, mais moles. Tá? E o modelo então para explicar os surtos curtos é a coalescência, o merger, a colisão de duas estrelas de nêutrons ou de uma estrela de nêutrons sendo engolida por um buraco negro. Tá? Então, apesar dos detalhes dos mecanismos, tanto dos raios curtos, dos surtos curtos, quanto dos longos, ainda estarem em aberto, né, nós acabamos de ver a identificação de alguns surtos longos com
supernovas, com eventos de supernovas, então isso reforça a ideia de que eles são realmente provenientes do colapso de uma grande estrela para a formação de um buraco negro. E os surtos curtos, foram observados alguns eventos de colisão de estrelas de nêutrons que, apesar de não ter ainda o surto de raio gama associado, que a gente sabe que vai emitir uma grande quantidade de energia, vai emitir uma grande quantidade de matéria e vai dar origem também a buracos negros. Tá? Bom, nós vimos na aula passada que as anãs brancas têm uma massa limite bem definida, que é a massa de Chandrasekhar, 1,4 massas solares. Né? As estrelas de nêutrons também têm, nós comentamos na aula passada que elas também têm uma massa máxima que é aquela que vai conseguir ser suportada pela pressão de degenerescência dos seus componentes, mas como nós não sabemos exatamente como a matéria nuclear se comporta nas condições do interior de uma estrela de nêutrons, a gente não pode calcular com precisão qual valor é esse. Mas a gente sabe que está entre 2 e 3 massas solares. Por quê? Porque nós observamos estrelas de nêutrons de 2 massas, muito bem determinadas, né, com barra de erro pequena, e acima de 3 massas solares não dá para ser mais uma estrela de nêutrons, precisa ser um buraco negro, tá? Porque não tem como você colocar aquela quantidade de massa em uma região tão pequena sem que a gravidade vença e você tenha a formação de um buraco negro. Nós mencionamos brevemente algumas coisas sobre buracos negros quando falamos sobre relatividade geral, né? Então, a curiosidade aqui é que Laplace, lá no final do século XVIII, já tinha imaginado a possibilidade de um corpo com uma gravidade tão elevada que nada poderia escapar, nem mesmo a luz, né? Mas obviamente precisou todo o desenvolvimento da relatividade geral para a gente entender exatamente do que se tratava aí essa imaginação do Laplace, né? Então, quando nós falamos da relatividade geral, digamos que a gente deu o ponto de vista de um relativista do que é um buraco negro, né? Então, um buraco negro é uma singularidade cercada por um horizonte de eventos, né? Onde a gravidade é tão alta que nada sai de lá. Né? Como é que a gente vai, digamos, interpretar o buraco negro dentro da astronomia? Tá? O buraco negro dentro da astronomia é o que a gente chama de sumidouro, né? É como se fosse um ralo que vai sugar tudo que aparecer ali próximo o suficiente, né? E obviamente, como nada escapa do buraco negro, nem a luz, as observações de buracos negros são sempre indiretas, né? Mesmo a questão da imagem do buraco negro, ela foi feita de acordo com o que se passa além do horizonte de eventos, né? Porque dentro do horizonte de eventos a gente não tem informação. Então, uma das formas mais evidentes, mais fáceis de nós encontrarmos um buraco negro em astronomia, nos dados de astronomia, é quando esse buraco negro está em um sistema binário, né? Em particular, se ele está num binário de acreção, ou seja, se ele tem alguma estrela companheira que cede massa, essa massa ela não vai cair diretamente no buraco negro, né? Ela vai seguir aqui fazendo uma espiral, criando um disco de acreção em torno do buraco negro. E esse disco de acreção, né, a matéria nesse disco de acreção, ela vai sofrer fricção, né? E fricção esquenta. Então a temperatura dos discos, ela costuma ser bastante elevada e os discos emitem muita radiação em raio-x, né? Que já é uma radiação de alta energia, né? Então é relativamente fácil nós identificarmos buracos negros em acreção por conta
desse disco de acreção que se forma em torno dele. Além do disco, né, a gente vai ver que os buracos negros, eles têm tipicamente campos magnéticos. E então a parte da matéria do disco pode ser canalizada por aquelas linhas de campo para a região mais polar, e você vai ter então a ejeção de partículas na forma de jatos também em buracos negros em acreção. Tá? Então, como é que a gente, por exemplo, distingue se a gente está vendo um sistema binário em acreção, se tem um buraco negro ou se tem uma estrela de nêutrons? Porque, afinal de contas, a estrela de nêutrons é bastante pequenininha, né? O disco de acreção em torno pode completamente bloquear qualquer possibilidade da gente olhar em mais detalhes o que está acontecendo numa escala muito pequena, né? Então, uma das formas de identificar é que justamente o fato de você não ter uma superfície aqui no buraco negro, mas você ter o horizonte de eventos, significa que a matéria passou o horizonte de eventos, acabou, não tenho mais informação. Aqui a matéria, ela cai sobre uma superfície, né? Então, quando ela cai sobre a superfície, né, ela vai ser desacelerada, e essa desaceleração repentina da matéria vai causar uma emissão de raio-x. Então, o que acontece é que a gente observa oscilações quase periódicas em raio-x quando a gente tem sistemas binários em acreção cuja estrela pequenininha é uma estrela de nêutrons, né, e não um buraco negro. Então, é assim que a gente consegue diferenciar um sistema do outro de forma fácil. Então, né, relembrando aqui o que a gente já viu numa aula passada, né, a ideia do buraco negro é que o poço gravitacional formado pela matéria nessa região é tão profundo que nada vai escapar, né, e existe um ponto aqui de não retorno, que é o chamado horizonte de eventos. Bom, então nada de dentro do buraco negro sai para chegar de informação até nós. Então, quais são as propriedades que a gente consegue determinar de um buraco negro? Tá? As propriedades são propriedades que ele já tinha antes de se tornar um buraco negro, que esse objeto já tinha antes, como por exemplo a massa, o momento angular e a carga. Né? E que durante o colapso, então, essas quantidades são conservadas e continuam sendo propriedades do buraco negro que a gente vai poder identificar de fora. Né? Então, obviamente, a massa, né, a rotação desse buraco negro, a gente viu, por exemplo, no caso das estrelas de nêutrons, que a rotação inicial da estrela, né, na contração do caroço de ferro, ele obviamente, por conservação de momento angular, você vai ter uma velocidade muito elevada, isso também vai ser o caso para os buracos negros, e potencialmente a carga elétrica, né, que a gente espera que seja desprezível, porque o universo, em princípio, ele é essencialmente neutro. Então, o fato da gente só conseguir detectar essas três quantidades do buraco negro resultou numa famosa frase de que buracos negros não têm cabelo. Tá? Ou seja, além disso, a gente não vai conseguir detectar nenhum tipo de estrutura dos buracos negros. Da mesma forma que a gente viu que existia um limite máximo para as estrelas de nêutrons rotacionarem de tal modo que elas não fossem destruídas pela força centrífuga ali, a gente também vai ter um limite máximo para o quanto de momento angular um buraco negro pode ter. Só que aqui a justificativa vai ser diferente, né? Não vai ter massa voando por aí se ele rotacionar mais rápido. Mas a gente lembra que se a gente pega uma esfera e começa a rotacionar muito rápido, ela vai ficar com um formato mais ovalado. E o que vai acontecer com buracos negros rotacionando é que o horizonte de evento também vai ficar num formato meio ovalado. Então, se você rotacionar muito rápido, né, você, digamos, colapsa aqui nessa dimensão do horizonte de eventos,
e você teria o que seria uma singularidade nua, o que não pode acontecer num buraco negro, não tem como ele não ter um horizonte de eventos. Então, o limite máximo é esse aqui, é dado por Gm² dividido C. Bastante simples a fórmula. Então, se o buraco negro tivesse uma massa solar só, isso indicaria um momento angular de rotação máximo dessa ordem aqui. O Sol, por exemplo, se a gente supõe que a rotação dele é uniforme, a gente vai ver na aula que vem ou na outra? Na aula que vem mesmo. Que ele não rotaciona de forma uniforme, ele rotaciona de forma diferencial, mas se ele rotacionasse de forma uniforme, esse seria o momento angular do Sol. Isso é cerca de 18% esse valor máximo. Então isso indica pra gente que as altas rotações, dentro ainda desse limite, mas não muito longe desse limite, deve ser algo comum para os buracos negros de baixa massa, para os buracos negros que são formados pelo colapso de estrelas. Então, como eu disse, o horizonte de eventos para um buraco negro em rotação também vai sofrer essa contração aqui ao longo do eixo de rotação, então ele vira um elipsoide, e o que vai acontecer é que ele não vai rotacionar e o que está em volta vai ficar quietinho, um buraco negro em rotação tem um efeito que é chamado de frame dragging, ou seja, conforme ele rotaciona, o espaço-tempo ao redor ele é arrastado junto com esse movimento de rotação. Isso vai ser possível, então, de ser detectado, porque obviamente vai afetar a matéria que está aqui fora do horizonte de eventos, de onde eu consigo obter informações, e isso vai poder, então, ajudar na detecção do momento angular dos buracos negros. Uma outra possibilidade, que no momento ainda é uma possibilidade teórica, mas é uma possibilidade bastante interessante, é que, um buraco negro, uma vez formado, em princípio, a gente imagina que ele só pode aumentar de massa, Então, por conta de interações com outras estrelas, com nuvens de gás, ele vai acretando matéria e aumentando sua massa. Então, uma vez formado um buraco negro, ele deveria ser algo que vai durar para sempre, no máximo aumentando a massa, fazendo fusões com outros buracos negros. Mas em 1974, o Hawking ele propôs um mecanismo pelo qual um buraco negro poderia diminuir a sua massa, que ficou conhecido então como radiação Hawking. Então, vamos entender melhor como é que isso funciona. Vocês talvez já tenham ouvido que o vácuo do espaço, ele não é um vácuo no sentido de vazio, por conta de processos quânticos, você tem o tempo todo surgindo pares de partículas e antipartículas, eles surgem, duram um tempinho curto e se aniquilam, digamos, voltando essa energia aí para o vácuo. Então, obviamente, isso também vai acontecer em torno dos buracos negros, em particular porque eles têm campos gravitacionais muito fortes, Então, digamos que essa produção de partícula e antipartícula ela precisa emprestar energia de algum lugar, então ela pode emprestar essa energia do campo gravitacional muito intenso, e aí quando elas se aniquilam, elas meio que devolvem, entre aspas, essa energia que foi emprestada aí do campo, Então, o que Hawking imaginou foi o seguinte, Então, suponha que você tem aqui um buraco negro, aqui passa o tempo, Então, próximo aqui ao horizonte de eventos, deve surgir um par de partícula e antipartícula, eles duram um certo tempo, eles se aniquilam e perfeito, nada acontece. Quando isso acontece, não tem problema nenhum. Quando
o par de partículas e antipartículas é gerado fora do horizonte de evento, mas os dois vão para dentro do horizonte de eventos, também não tem consequência nenhuma para o buraco negro. O que é diferente, né, é quando o par de partícula e antipartícula é formado fora, né, do horizonte de eventos, próximo aqui do horizonte de eventos, mas uma das partículas, ou a partícula ou a antipartícula, tanto faz, entra na região do horizonte de eventos, e aí entrando ela não consegue mais sair, e a outra partícula sai, né? Então, nestes casos, em que você não tem mais a outra, o parzinho para fazer a aniquilação e devolver essa energia, no fundo o que acontece é que essa partícula que sai, ou a antipartícula, tanto faz, ela está roubando energia do buraco negro. Ela emprestou, mas ela não devolveu, né? E obviamente, de onde vem a energia então emprestada? De onde ela vai tirar essa energia emprestada que ela não devolveu? Tem que ser da massa. Ela tirou do campo gravitacional, então a massa diminui efetivamente por esse processo de radiação Hawking, quando você tem os pares que um entra no horizonte de eventos e o outro sai para o outro lado, né? Então o que você veria primeiro, uma radiação proveniente da região próxima ao horizonte de eventos, né, que em princípio parece emanar diretamente do próprio buraco negro, né, não de algum outro processo que possa estar acontecendo ao redor, e que efetivamente vai reduzir a massa desse buraco negro, né? Então, a consequência é que o buraco negro vai diminuir de massa. Se ele diminui de massa, o horizonte de eventos fica um pouquinho menor, né? Então é como se o buraco negro ele fosse encolhendo com o tempo. A taxa de produção desses pares, obviamente, vai ser tanto maior quanto maior a curvatura do espaço-tempo próximo do horizonte de eventos, né? Então a gente viu que a localização do horizonte de eventos depende da massa do buraco negro. Quanto maior a massa, maior o raio do horizonte de eventos, né? Ou seja, quanto maior o raio, menor a perturbação gravitacional no entorno do horizonte. Então significa que buracos negros que tenham horizontes de eventos menores têm curvatura espacial maior próxima à superfície do horizonte de eventos. E é nessa curvatura maior que se aumenta então a taxa de produção desses pares. Deste modo, a perda de massa por radiação Hawking deve ser proporcional a 1 sobre a massa ao quadrado, né? Quanto menor a massa, maior a perda de massa, né? Então, quanto menorzinho, mais rápido ele perde massa, né? Então, se a gente pensar aqui em um buraco negro de alta massa, esse processo é um processo bastante lento, tá? Então, se a gente tivesse um buraco negro de uma massa solar, que não é um buraco negro de massa muito alta, né? A gente tem buracos negros de bilhões de massas solares no centro de galáxias, mas se tivesse uma massa solar, demoraria 10 a 67 anos para ele chegar em massa zero, né? Para desaparecer esse buraco negro. Já um buraco negro que tivesse 10 a 11 quilogramas de massa, ele evaporaria completamente em mais ou menos 13 bilhões de anos. E depois, quando a gente falar de cosmologia, né, a gente vai tratar um pouco melhor essa questão dos instantes primordiais, mas existem algumas propostas de que deveriam existir buracos negros primordiais que foram formados na época em que o universo era muito jovem, muito quente, muito denso. Né, esses buracos negros primordiais, se eles tivessem essa escala de massa, eles deveriam estar finalizando aí o seu processo de evaporação essencialmente hoje, né? O universo tem quase 14 bilhões de anos. E é claro que quanto menor a massa, mais rápido é essa taxa de emissão. E o que acontece é que mais
alta vai ser a energia de emissão também, tá? Então, se esses buracos negros primordiais estivessem aí na sua fase final de evaporação hoje, nós esperaríamos ver um surto de raios gama bastante energéticos, mais alguns elétrons, pósitrons e potencialmente algumas outras partículas, a uma taxa de 10 a 13 watts. Né? A gente lembra que o Sol, por exemplo, é 10 a 26 watts. Então, mais ou menos aí 13 ordens de grandeza abaixo do Sol, mas ainda assim bastante visível, né? E é claro que nós deveríamos ser capazes, com os observatórios de raios gama que temos hoje, de observar a morte aí de um buraco negro nos seus estágios finais. O que diz os dados? Até hoje não vimos nada, né? Então fica a dúvida de o que acontece, né? A gente não tem nenhuma detecção direta da radiação Hawking. Então, será que esse é um processo que ocorre? Será que esse é um processo que não ocorre? Será que ele ocorre, mas as massas dos buracos negros são muito altas para a gente perceber? Né? Será que não houve a formação de buracos negros primordiais? Ou houve a formação e eles já evaporaram todos? Ou houve a formação e eles ainda não estão nessa fase de evaporação final? Então, são muitas questões ainda em aberto em relação a esse problema. Mas o que é interessante é que esse problema ele existe e a gente pode buscar nos dados informações para tentar entender melhor como que funciona o nosso universo. Uma outra coisa relacionada a buracos negros devido a Hawking, né, é a segunda lei da termodinâmica aplicada ao buraco negro. Né? Então, o que diz a segunda lei da termodinâmica? Ela diz que a entropia do universo ela tende a ou ficar constante ou aumentar com o tempo, né? Ela nunca vai diminuir com o tempo. Então, em processos reversíveis, a entropia final menos a inicial é zero, né? Você conserva a entropia do sistema, e em processos irreversíveis, a entropia tende a aumentar. Então, o que acontece quando um buraco negro acreta a matéria? Bom, ele está tirando matéria, por exemplo, de uma nuvem, de uma estrela, né? E colocando matéria dentro do seu horizonte de eventos. Tá? Isso aqui, então, é um processo irreversível. Tá? Num processo irreversível, então, precisa haver aumento de entropia. Então, isso significa que um buraco negro em acreção, ele tem que aumentar a entropia dele mais do que o suficiente para compensar a diminuição da entropia quando a massa caiu no buraco. Né? Porque, obviamente, você tinha massa lá numa nuvem, por exemplo, ela caiu no buraco, diminuiu a entropia da nuvem. Né? Então, o aumento de entropia do buraco negro tem que ser maior do que a diminuição de entropia da nuvem. Então, em 1974, o Hawking calculou qual que era essa entropia do buraco negro. A entropia do buraco negro é proporcional à área do horizonte de eventos e inversamente proporcional ao comprimento de Planck. Tá? Então, o que acontece o buraco negro acreta, aumenta a massa, aumenta o raio do seu horizonte de eventos, aumenta a área do horizonte, então existe um aumento de entropia associado com o buraco negro. Em princípio, está tudo certo. Bom, mas em relação às massas dos buracos negros, os buracos negros eles vão continuar surgindo aqui ao longo das nossas aulas em diferentes situações. Né? Então, aqui que a gente está falando do estágio final de evolução de estrelas de alta massa, então vamos analisar os chamados buracos negros estelares. Na aula passada, eu mostrei para vocês qual era a distribuição de massas de estrelas de nêutrons, né? E agora eu apresento para vocês a distribuição em massa de buracos negros. Né? Na verdade, até já tem mais dados, eu preciso atualizar essa tabela aqui. Né?
mas notem que existe uma certa concentração de massas de buracos negros estelares em torno aí de mais ou menos 10 massas solares. Tá? E como é que a gente consegue determinar as massas desses buracos negros e até das estrelas de nêutrons, né? A gente usa a lei de Kepler. Tá? Então, lá no começo do nosso curso, a gente viu as 3 leis de Kepler. Então, se eu tenho um sistema binário, por exemplo, de uma estrela normal ou uma gigante, alguma coisa assim, orbitando um objeto compacto, né, eu consigo determinar o raio da órbita e o período de órbita dessa companheira aqui, né, e determinar então qual é a relação entre as massas da companheira e do objeto compacto. Né? Então eu tenho uma função das duas massas, eu preciso de alguma forma de determinar a massa individualmente de uma delas, aí uso a função de massas para achar a outra. E isso é possível de ser feito, por exemplo, quando nós temos sistemas binários em acreção, né, em que se forma um disco de acreção em torno do objeto compacto. Então, a emissão de raio-x vinda desse disco acaba fornecendo uma informação importante para a gente determinar a massa individual desses 2 objetos, tanto do objeto compacto quanto da companheira. Mas existem outras formas de fazer isso também, né? Então, por exemplo, se você tem 2 objetos compactos, em que um deles é um pulsar, você pode ver, conforme esse sistema esteja em órbita, né, e o pulso ele vem para a gente, né, por exemplo, se aqui for o pulsar, aqui for uma outra estrela não compacta, ou melhor, uma estrela compacta, né, o pulsar passando aqui longe do objeto compacto, né, o sinal desse pulsar vai chegar naquele período bem determinado. Se tiver, né, em alinhamento, aí a luz que sai daquele pulsar vai passar pela região do espaço-tempo distorcida pelo outro objeto compacto e vai ter um atraso no tempo de chegada quando esses 2 objetos estiverem alinhados. Então existem várias possibilidades de que a gente consiga determinar a massa das 2 estrelas em sistemas binários. E é claro também que você pode fazer uma estimativa, por exemplo, se não for um binário em acreção, você pode fazer uma estimativa um pouco mais grosseira da massa da estrela companheira. Por exemplo, se for uma estrela da sequência principal, você determina qual que é o tipo espectral dela e determina pelo menos uma faixa de massas. Isso mais as leis de Kepler, então vai te dar um valor de massa do objeto compacto com uma certa incerteza. Né? Então, são várias as possibilidades e a gente consegue então observar vários buracos negros de massa estelar, né, aqui próximos a nós, né, com essa configuração aqui de ter muitas massas próximo a 10 massas solares. Tudo bem, pessoal? É correto dizer que dentro do horizonte de eventos a gravidade é tão elevada que o tempo tende a zero? Sim, na verdade, na superfície do horizonte de eventos, a ideia é que o tempo congela, né? O tempo não passa. Não é que o tempo tende a zero, mas a passagem do tempo tende a zero. Né? Você vai dilatar tanto a passagem do tempo que ela fica ali, congelada. Sim, tudo bem. Bom, alguém tem mais alguma questão? Eu não entendi muito bem na parte da radiação Hawking. O buraco negro perde massa, mas essa radiação não vem do buraco negro? Não, ela não vem de dentro do buraco negro, né? Ela é formada fora do buraco negro, ali próximo, né, do horizonte de eventos. E aí o que vai acontecer é que uma partícula do par vai entrar no buraco negro e a outra vai sair. Né? Então seria como se tivesse, pareceria vir de dentro do buraco negro, mas está vindo ali daquela região
próximo ao horizonte de eventos, mas ainda fora do horizonte de eventos, não dentro. Entendi. Certo? Deixa eu ver se tem só mais alguma coisa. Ah, tá. Não tinha nenhuma lição, né, para essa aula. Tem para as outras aulas, né, para a aula 11. O vídeo já está disponível, né? Nossa próxima aula é assíncrona. E aqui depois é bem interessante vocês darem uma olhada nesse evento, que é o GW 170817, que inaugurou a chamada Era Multimensageiros da Astronomia. O que é a Era Multimensageiros? É quando você observa um mesmo evento, não só a partir de um tipo de informação. Então a gente está acostumado bastante em astronomia em falar da luz em todos os seus comprimentos de onda. Esse aqui foi o primeiro evento em que simultaneamente não só você conseguiu observar a luz, né, e ao longo dos dias você observou em todos os comprimentos de onda esse evento, que foi um evento de colisão de estrelas de nêutrons, mas você também observou o sinal em ondas gravitacionais. Então, aqui está representado esse multimensageiro, né? Usamos a luz, usamos as ondas gravitacionais. E depois nós já tivemos um evento multimensageiro em que foi observada a luz e partículas. Então foram observados neutrinos de um blazar e ao mesmo tempo a luz. Mas aí a gente acho que tem mais detalhes desse evento quando a gente falar um pouquinho desses eventos mais curiosos aí. Tudo bem? Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui a apresentação da aula e a gente abre